Olá, queridos amigos, aqui estamos para mais uma preleção. Como sempre, estudaremos hoje uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, que nos foi trazido por Emmanuel com a psicografia do nosso querido Chico Xavier. E hoje nós vamos estudar a lição número 94, que se chama Ao Salvar-nos. Mas antes nós vamos serenando o coração e a mente para fazermos a nossa prece inicial. E assim nós vamos buscar a paz de Jesus, a paz dos benfeitores espirituais, para que possamos neste momento esquecer todas as preocupações que ocuparam a nossa mente no dia de hoje e nos últimos dias, para que possamos estar neste estudo de todo o nosso coração. E assim nós vamos, primeiramente, sintonizando com os nossos anjos guardiões, estes amigos queridos, a quem chamamos carinhosamente de nosso anjo da guarda. Sintonizamos também com Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. E ao sintonizarmos com ela, já sentimos derramar-se sobre nós toda a doçura do seu amor de mãe. Maria nos fortalece o coração, nos traz serenidade, paz, força e coragem. E é Maria quem nos conduz pelas mãos até seu Filho muito amado, Jesus nosso Mestre. A Jesus nós agradecemos o seu Evangelho de luz. Agradecemos todas as lições e os ensinamentos que nos deixou. E pedimos a Ele que nos leve até Deus nosso Pai, o doador da vida, este Pai amoroso que conhece tão bem a cada um de nós. E a Deus nós agradecemos a oportunidade desta encarnação, a família que nos recebeu, a família que constituímos, mas agradecemos principalmente as infinitas oportunidades que Deus nos concede pela sua misericórdia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, amigos, vamos estudar esta lição 94 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem por título Ao Salvar-nos, e nos traz um trechinho do Evangelho de Marcos, que diz: Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 30. Essa passagem do Evangelho é aquela frase que foi dita a Jesus pelos soldados romanos que estavam ali junto da cruz, no momento mesmo supremo em que Jesus estava quase desencarnando. Os soldados romanos que estavam ali ao pé da cruz, eles estavam cheios de zombaria com Jesus. E essa frase eles disseram para dizer a Jesus, para provocar Jesus, dizendo que se ele era o Salvador, ele poderia salvar-se e descer da cruz. Então é por isso que eles dizem a Jesus: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E falavam isso evidentemente num tom de zombaria, às gargalhadas,
lançando essas ironias todas a Jesus naquele momento supremo da sua crucificação. E sobre isso Emmanuel nos diz: esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir. Nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o Divino Mestre com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral, nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados no nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as responsabilidades graves do mundo, chamam-nos de loucos. E quando nos surpreendem experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. Bem, esta página, ela vem nos falar a respeito do conceito que existe no mundo de vitória e de derrota. Para muita gente, Jesus foi um derrotado, porque foi crucificado, porque foi julgado, condenado e crucificado à morte, como uma condenação à morte. Então, muitos acham que esse desenrolar histórico determina o fracasso de Jesus. Mas essas pessoas têm uma ideia muito equivocada daquilo que é sucesso e daquilo que é fracasso. Com certeza, para estes, o sucesso é a fama, é o poder, é a riqueza material, é a capacidade de ordenar e ser obedecido. Então, para estes, salvar-se significa estar acima de todos os demais, com um poder de mando, com um poder de determinação, auferindo lucros altíssimos, tendo sucesso, entre aspas, como se diz no mundo atual. É muito difícil para essas pessoas compreenderem que Jesus foi vitorioso porque ele cumpriu a sua tarefa, porque ele reencarnou num mundo cheio de adversidades, de maldades, de egoísmo, de crueldades, ele próprio sendo vítima de muitas crueldades, muitas perseguições. E ele conseguiu ser vitorioso porque, apesar de tudo isso, ele conseguiu cumprir a sua missão de amar ao próximo, de nos ensinar que é possível sim viver num mundo tão adverso e assim mesmo praticarmos o amor ao próximo. Esses soldados romanos que diziam isso, eles se colocaram numa postura de cinismo, de zombaria
porque eles não compreendiam quem era aquele homem que estava sendo crucificado. Eles não compreendiam a grandeza de Jesus, a superioridade espiritual deste ente divino que veio viver entre nós para nos ensinar a sermos pessoas melhores. Eles não tinham a condição de compreender isso. E é por isso que Jesus, num gesto extremo de generosidade, tem como últimas palavras: Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E não sabiam mesmo. Eles eram pessoas ignorantes, no sentido de ignorar as verdades eternas, ignorar a condição daquele espírito elevadíssimo que estava ali para trazer tanto amor, curas e trazer o bem a todos aqueles que estiveram ao seu lado. E aí a lição é muito interessante, porque ela vem nos dizer que esse grito de ironia dos soldados romanos está vibrando entre nós até hoje. De que maneira isso é possível? Isso é possível na fala daquelas pessoas que desacreditam do nosso esforço para conhecer o Evangelho, para praticar os ensinamentos de Jesus, para sermos pessoas melhores a cada dia. Destes, nós vamos sempre ouvir esses gritos de ironia. Na forma, por exemplo, da pessoa dizer: você reza tanto e as coisas não dão certo para você. Você está sempre fazendo oração, fazendo evangelho, e no entanto foi mandado embora do seu trabalho. A sua família é uma família tão religiosa, todos fazem tanta oração, e há várias pessoas doentes. Então, são essas pessoas que nos lançam frases de desestímulo, de tristeza, de pessimismo, de desânimo em relação à nossa determinação de estudar, seguir o Evangelho de Jesus. Essas são as palavras de ironia que nós recebemos mediante o nosso esforço para conhecermos e seguirmos o Evangelho de Jesus. Agora, nós devemos com eles ter o mesmo comportamento que Jesus teve. Nós devemos compreender que são crianças espirituais. Na evolução espiritual, eles estão na primeira infância. E eles não têm condições de compreender aquilo que nós já compreendemos. Então, a nós cabe relevar, deixar para lá tudo isso. Não fazer conta dessas provocações, dessas ironias, dessas agressões verbais que as pessoas nos dirigem, porque nós estamos determinados a seguir o Evangelho de Jesus. Não há dúvida alguma de que salvar-se significa buscar um caminho melhor para a nossa vida. E é isso que nós estamos tentando fazer. Nós estamos tentando buscar um caminho onde nós possamos aprender a fazer o bem, aprender a praticar a caridade, aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse foi o maior ensinamento de Jesus. E ao fazer isso, nós estamos buscando nos salvar do sofrimento, da dor, da decepção, da tristeza, da doença. Ao fazer isso, nós estamos nos colocando, sim, num patamar de proteção de Deus, de Jesus, dos benfeitores espirituais. Estamos nos salvando da maldade que existe no mundo. Então, vamos ter com essas pessoas que nos dizem essas frases desanimadoras, vamos ter com eles a mesma resposta que Jesus teve: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E assim nós vamos agradecer
esta oportunidade bendita de estudarmos esta página no dia de hoje. E nós vamos agradecer com vibrações, porque vibrar significa doar o melhor dos nossos corações aos nossos irmãos que sofrem. E assim nós vibramos por todos os países que enfrentam a Covid-19 e tantas outras doenças, que enfrentam a fome, a miséria, os conflitos. Nós vibramos com muito carinho pelos lares coletivos, os hospitais, hospitais psiquiátricos, asilos, orfanatos, presídios, clínicas de dependentes químicos, por aqueles que ali residem e por aqueles que ali trabalham. Vibremos com muito carinho neste momento por todos os lares da Terra, em especial aqueles que se encontram em desajuste. Vibremos pelos nossos familiares e nossos amigos, pedindo a Jesus que dê a eles força, coragem, bom ânimo diante das dificuldades da vida. Vibremos agora pelo CAE, a Casa Espírita que nos recebe para a assistência espiritual, o trabalho e o estudo. Vibremos pelos nossos vizinhos, pedindo a Jesus a mesma paz que desejamos para o nosso lar. Vibremos pela nossa casa, por todos aqueles que residem conosco. E pedimos licença, Senhor, para vibrar por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas do amparo e da misericórdia do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim nós vamos agradecendo essa oportunidade de estudo, desejando que todos possamos ter uma excelente semana na companhia do Mestre Jesus. Um grande beijo a todos e até a próxima oportunidade.